Amados do Senhor, graça e paz, uma boa noite a você que está nos acompanhando em casa, que está de quarentena, em isolamento social, mas que tem a oportunidade de receber a palavra do Senhor via online. Nós estamos na igreja, na nossa igreja local, no templo, para transmitir a palavra do Senhor e prestarmos um culto a Deus com alguns irmãos que aqui se encontram. Eu quero inicialmente, juntamente com você, fazer a leitura de alguns versículos do Salmo de número 63. Salmo de número 63. É um salmo de Davi que diz o seguinte: Ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco intensamente. A minha alma tem sede de ti, todo o meu ser anseia por ti, numa terra seca, exausta e sem água. Quero contemplar-te no santuário e avistar o teu poder e a tua glória. O teu amor é melhor do que a vida, por isso os meus lábios te exaltarão. Nesta noite de quarta-feira, nós queremos exaltar o nome do Senhor com os nossos lábios, por várias razões. Mas destaco uma razão aqui no texto, no salmo lido. O salmista diz que o teu amor é melhor do que a vida. Vamos em oração ao nosso Deus e com um coração cheio de gratidão falar com Ele e fazer com que, através da nossa oração, Ele seja exaltado e glorificado. Vamos em oração ao nosso Deus. Pai bendito e amado, nós estamos diante da Tua presença esta santa, mas ao mesmo tempo graciosa. É com temor, portanto, que nós nos aproximamos de Ti, por causa da Tua santidade, mas é com confiança e alegria que nos aproximamos de Ti por causa da Tua graça. Nós já sabemos que os nossos pecados foram perdoados em Cristo Jesus. Mesmo assim, Senhor, nós continuamos numa vida de confissão de pecados, porque pecamos ainda mesmo que perdoados. O nosso coração ainda se inclina para o que não era agradável à Tua lei. Portanto, perdoa-nos, Senhor, e que a Tua bondade repouse sobre a nossa vida. Senhor, nós pretendemos prestar um culto alegre a Ti. É bem verdade que a Tua igreja, a assembleia, não está reunida como de costume, mas a igreja está espalhada. Parte está aqui e outra parte em suas respectivas casas. Queremos que a alegria do Senhor, ou melhor, desejamos que a alegria do Senhor envolva as nossas famílias e que todos conectados, juntos e unidos, possamos prestar um culto agradável ao Senhor. Esta é a nossa oração. Receba o nosso louvor e a nossa adoração. É no nome de Jesus que oramos. Amém. Graça e paz, meus irmãos. Estamos aqui mais uma vez, nessa quarta-feira, juntos, para que possamos estar cultuando ao Senhor. E nesse momento possamos iniciar esse momento de adoração. Que você aí na sua casa possa louvar a Deus e engrandecer o seu nome. Amém?
eu vou além. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na videira, eu não temerei não. Sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. Oh, oh, minha vida está em Deus, eu sei que tudo posso em Deus. É Ele que me fortalece, eu vou seguir com fé. O meu Deus, eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. O meu Deus sabe tudo que eu preciso pra sentir a paz dentro do meu coração. Ainda que a lua adormeça e não haja brilho nas estrelas, eu não temerei não. Sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. Oh, oh. Sei que tudo posso em Deus, é Ele que me fortalece, eu vou seguir com fé. O meu Deus, eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Eu vou seguir com fé, o meu Deus, eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Amém. Que possamos continuar adorando ao Senhor, sabendo que mesmo nesse momento de tribulação, mesmo passando por dificuldades, o Senhor Ele é fiel e estará conosco hoje e sempre. Que possamos estar caminhando, tendo a certeza disso, que Ele possa trazer paz aos nossos corações em meio à tribulação. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Mais uma vez, perto quero estar. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim
quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, te louvarei. Não me importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, te louvarei. Não me importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Fiquei sabendo há pouco que o microfone estava desligado. Então eu quero novamente registrar a presença de alguns irmãos que aqui se encontram. Nosso irmão Felipe, nosso irmão Gustavo, nosso irmão Jean e o nosso irmão presbítero Marcelo. Espero que você que está na sua casa esteja bem, você e sua família. Este é um momento que nós reservamos no meio da semana para ouvir a palavra do Senhor. Toda quarta-feira nós temos essa intenção, nós estamos bem intencionados. E a intenção é ouvir o que Deus tem a nos dizer, o que o Senhor tem a nos falar através da sua santa e bendita palavra. Antes de ir para o texto e de esclarecer a nossa temática, haja vista que hoje é a retomada de uma série de mensagens, daqui a pouco eu falo para os irmãos, eu apenas quero lembrar você que apesar da suspensão dos nossos cultos públicos, a igreja continua ativa, a igreja não está inativa, especialmente quando nós falamos da igreja organismo vivo de Cristo. A igreja permanece viva, inabalável, triunfante e neste momento de crise, de caos, ela continua com a sua fé viva naquele que é a nossa esperança.
Então é bom que saibamos que a igreja do Senhor Jesus Cristo, como organismo vivo, ela está pulsante, vibrante, sabendo que esse tempo que nós estamos enfrentando e experimentando faz parte dos planos do nosso Deus. Além disso, a nossa igreja, como templo físico, está funcionando também, está ativa, a sua administração está funcionando, a sua zeladoria também está funcionando, como também a assistência pastoral da igreja. Nós temos espaço, por exemplo, para gabinetes pastorais, nós estamos atendendo pessoas, então o fato de termos os cultos suspensos não significa que nós como pastores, e aí me refiro à minha pessoa, o reverendo Erivan e o reverendo Lorinaldo, nós estamos sempre atentos e de prontidão para atender aquelas famílias que precisam, eventualmente precisam, de uma palavra pastoral, de um conselho pastoral e até mesmo de um acompanhamento pastoral. Então é importante que vocês saibam disso. Ademais, eu quero lembrar também a você da nossa necessidade como igreja de manter a nossa comunidade, de manter os obreiros, de manter os oficiais, especialmente pastores que vivem do ministério, como eu, por exemplo. Nós temos a responsabilidade de fazer com que, em meio a essa crise, a igreja possa permanecer, a fim de que na pós-pandemia a igreja também continue mais viva do que nunca. E contamos, portanto, com a sua participação efetiva no tocante à contribuição, dízimo, oferta voluntária. Então, sinta-se não somente no dever, mas sinta-se também no prazer. Como é bom e como é agradável, no momento em que a igreja precisa, poder chegar e contribuir, assistir financeiramente à igreja, entendendo que é a igreja local, responsável pela sua saúde espiritual, pela nossa saúde espiritual. Sem mais delongas, eu quero ir para a palavra do Senhor com os irmãos. Quero desde já pedir para que você abra sua Bíblia na carta que Paulo escreveu aos Efésios, capítulo de número 6. Os irmãos devem estar lembrados que há um tempo nós iniciamos uma série de mensagens sobre batalha espiritual, lutando contra Satanás. Durante esse tempo, nós estávamos percorrendo expositivamente, uma abordagem expositiva, o capítulo 6 de Efésios, a partir do versículo de número 10. Eu quero aproveitar esse momento para fazer a leitura do texto como um todo, embora o nosso foco seja um versículo ou uma expressão do apóstolo Paulo, mas eu quero fazer a leitura do texto inteiro, começando a partir do versículo de número 10. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim,
Mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Esse é o nosso texto, é o texto reservado não apenas para a nossa apreciação, mas para o nosso estudo durante esse tempo que passamos meditando sobre batalha espiritual, lutando contra Satanás. Nós estamos retomando a série. Na verdade, faltam apenas 2 mensagens. E aí é uma questão de honra encerrar esse ciclo. Estamos na penúltima mensagem, esta é a penúltima mensagem, e na próxima quarta-feira nós pretendemos, se assim Deus permitir, encerrar esse ciclo de mensagens expositivas. Eu quero informá-los que nós temos as mensagens anteriores gravadas. Elas podem ser disponibilizadas, isto é, em áudio. Nós temos essas mensagens gravadas, de modo que aqueles que perderam presencialmente, por exemplo, a exposição desta série de mensagens, podem recuperar as mensagens através dos áudios que estão disponíveis ou que estarão disponíveis, tá certo? Eu quero apenas molhar um pouco a minha garganta para nós fazermos uma reflexão em cima do texto. Eu quero ler com você, neste instante, e prestar bastante atenção ao versículo de número 17, quando o apóstolo Paulo fala de uma das peças da armadura de Deus, que também é a armadura cristã. Usem o capacete da salvação. Usem o capacete da salvação. Senhor, esta é a tua palavra. Nós nos sujeitamos a ela e desejamos ardentemente que ela fale poderosamente aos nossos corações. Ilumina, Senhor, o nosso entendimento, nos dê clareza e discernimento para entendermos aquilo que o Senhor quer de nós, a tua vontade, a tua direção. Enfim, Senhor, orienta-nos, fala conosco. Isto é o que nós te pedimos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Meus amados, eu quero, a título de introdução, fazer uma breve recapitulação a fim de refrescar a nossa memória
tanto para aqueles que puderam acompanhar a série de mensagens, como também para aqueles que, de uma maneira ainda que remota, tiveram acesso aqui e acolá a algumas mensagens, alguns pensamentos sobre a temática batalha espiritual, lutando contra Satanás. E eu quero fazer essa breve síntese, um brevíssimo resumo introdutório, através de premissas ou verdades fundamentais, relacionando a batalha espiritual com a vida cristã. A primeira premissa que eu gostaria de destacar a título de introdução sobre batalha espiritual e vida cristã é a seguinte: a vida cristã é uma guerra sem trégua. A vida cristã é uma guerra sem trégua. Nós entendemos que a guerra espiritual, ela não dá pausa. Nós não temos, em meio a uma batalha espiritual, momentos de recreio. Não há recreio na vida cristã, vida esta que está envolvida até a alma numa batalha espiritual. Então, a guerra espiritual, a guerra invisível, ela não tem trégua, ela é incessante, ela não cessa. Então, é importante termos isto em mente. Nós já vimos isso em algumas mensagens. Não há pausa, não há trégua. Você, por exemplo, não pode baixar a guarda. É necessário que o crente, que o cristão, que o discípulo de Jesus Cristo esteja o tempo inteiro, a todo tempo, pronto para a batalha espiritual. Porque a vida cristã é uma guerra sem trégua. Esta é a primeira premissa, mas há uma segunda premissa introdutória e que nos esclarece muita coisa, que diz o seguinte: a vida cristã tem como missão prioritária ficar de pé. Repito, a vida cristã tem como missão prioritária ficar de pé. Antes que você se precipite fazendo algum tipo de julgamento, desconfiando dessa premissa, falando algo do tipo: mas eu aprendi que a missão prioritária, ou o que vem em primeiro lugar na nossa missão como crente, como cristão, é adorar a Deus, é conhecê-lo, é estar em comunhão com Ele. Mas lembre-se de algo muito importante. Por exemplo, a adoração, que é prioridade e que na lista de prioridades está no topo, a adoração a Deus, ela só é possível por meio de um crente que está de pé. Portanto, é necessário ter isso como prioridade, estar de pé. É o que o apóstolo Paulo diz quando ele fala de um texto: estai, pois, firmes, permaneçam firmes, inabaláveis. Eu gostaria de ser honesto aqui e dizer que esse entendimento não é um entendimento de particularidade minha, mas é um entendimento do Dr. Martyn Lloyd-Jones, quando ele aborda este assunto em Efésios capítulo de número 6, ele deixa muito claro isso, ele não deixa margem para a dúvida, que a nossa missão, em primeiro lugar, é ficar de pé, é permanecer de pé. Então eu quero incentivar você, crente, cristão, discípulo de Jesus Cristo, em meio a esse redemoinho, em meio a essa guerra espiritual, porque nós sabemos que muita coisa que está acontecendo em nosso mundo está acontecendo por causa de uma guerra invisível. Nunca se esqueça, a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades, contra os dominadores nas regiões celestiais,
contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal, nas palavras do apóstolo Paulo, nas regiões celestiais. Portanto, nós temos como missão permanecer de pé em meio a essa crise pandêmica que estamos enfrentando, mas sempre pensando quem está por trás disso, quem está nos bastidores de tudo isto que está acontecendo, de todo este sofrimento, de toda a injustiça, de toda sorte de mal que é provocado no mundo, quem está por detrás disso. Sim, o Senhor nosso Deus, Ele não perdeu o controle, mas lembre-se, o mundo é jazido no maligno. Nas palavras do apóstolo João, o mundo jaz no maligno. O príncipe das trevas está por detrás de toda a maldade, enfermidade e de todas as coisas de mal, de ruim, de perverso, de injusto que acontece neste mundo. Posto isso, nós vamos para uma terceira premissa de natureza introdutória acerca da vida cristã e da batalha espiritual. A vida cristã é totalmente dependente do Cristo que é soberano. A vida cristã é totalmente dependente do Cristo que é soberano. E é bom deixar isso claro aqui nesta introdução e especialmente nesta sequência, porque eu acabei de falar que há uma influência maligna, satânica, principados e potestades estão nos bastidores deste mundo caído, deflagrando uma série de maldades, mas se Cristo é soberano, Ele não está duelando com o mal, lembre-se disso. O nosso Senhor não está em equivalência com o mal, ou o mal está em equivalência com o nosso Deus. Não, o nosso Senhor é soberano, está assentado em um alto e sublime trono, Ele não está abalado, Ele não está de quarentena, Ele não está padecendo como nós padecemos, embora seja o Deus sofredor, mas Ele não está neste momento padecendo como nós estamos, repito, padecendo neste mundo caído. Ele é altíssimo, Ele está entronizado, e é este Deus quem nos fortalece para nós enfrentarmos o nosso inimigo, o nosso adversário, a saber, Satanás, o diabo. Então, a vida cristã é totalmente dependente do Cristo que é soberano. Não é à toa que o apóstolo Paulo, aqui em Efésios, capítulo de número 6, logo no início do texto, versículo de número 10, finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Então ele começa o texto dessa forma, dizendo para mim, para vocês, em primeiro lugar, antes de vocês enfrentarem Satanás, seus demônios e entrarem numa luta ou travarem uma luta, vocês precisam depender inteiramente do capitão da nossa salvação, a saber, Jesus Cristo. Agora, há uma quarta premissa e última, a título de introdução, que nós precisamos entender para assim nós avançarmos na nossa reflexão de hoje. A vida cristã, para lograr êxito, escute isso, a vida cristã, para lograr êxito, é totalmente dependente da provisão integral de Deus para a nossa batalha contra Satanás. Nós dependemos inteiramente da provisão espiritual, integral de Deus, para que assim tenhamos a chance, a mínima chance, de enfrentar o nosso inimigo. O apóstolo Paulo diz aqui no texto, irmãos, no versículo de número 11, vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Mas ele não fala isso apenas aqui no versículo 11,
como também no versículo 13, perceba que ele repete: por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Então, o que nós podemos perceber no texto de Paulo é que há uma responsabilidade da nossa parte, sim, quando o apóstolo Paulo diz assim: se revistam de toda a armadura de Deus. Isto implica uma responsabilidade da nossa parte. Agora, nós não podemos não perceber que esta palavra aqui é uma palavra de provisão espiritual, porque quando Paulo diz assim, se vistam de toda a armadura de Deus, significa dizer que não apenas somos responsáveis, mas que o Senhor é tão gracioso, é tão gracioso, é tão gracioso, que Ele providenciou uma armadura que é completa, uma armadura que nos protege da cabeça aos pés. Traduzindo, a provisão de defesa, de ataque, de fortalecimento, enfim, a provisão espiritual para toda e qualquer área da sua vida que esteja fragilizada, debilitada, moribunda, enfim, há a provisão de Deus. Você se sente fraco numa área, você se sente espiritualmente fraco em um determinado setor da sua vida, saiba que há provisão de Deus espiritual para esse setor da sua vida. O Senhor, portanto, tem provisão para a sua vida espiritual nesta luta contra Satanás, de tal modo que você não pode reclamar, você não pode abrir a sua boca para reclamar dizendo, com isto aqui eu não posso, ou com essa situação aqui eu não posso. Não. Há uma armadura completa que lhe dá a capacidade de enfrentar Satanás, seus demônios, especialmente quando ele investe naqueles lugares mais frágeis, que você os considera mais frágeis. Mas aí o Senhor tem provisão e tem fortaleza para nós, nos blindando assim do nosso inimigo tão violento e tão maligno, que tem o objetivo de tragar a nossa vida, haja vista que, como disse o apóstolo Pedro, é como um leão que ruge ao nosso derredor para nos tragar. Pois bem, posto isso, nós chegamos na armadura de Deus. Vistam ou se revistam de toda a armadura de Deus. Nós já estudamos, e não há aqui tempo para recapitularmos, nós já estudamos as peças até o versículo de número 16 da armadura de Deus. Agora, nós chegamos no versículo de número 17, onde nós temos a oportunidade de observarmos uma peça que é importantíssima nessa estrutura de armadura para a nossa luta espiritual contra Satanás. Pois diz o apóstolo Paulo, usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Neste momento não vamos meditar sobre a palavra do Espírito, que é a palavra de Deus, mas apenas brevemente no capacete da salvação. E logo de início a gente faz uma pergunta. E qual é a pergunta? O que significa o capacete da salvação? O que é que o apóstolo Paulo tem em mente quando ele fala, usem o capacete da salvação? Qual é a ideia? Qual é o significado disso? Que metáfora é essa? Que linguagem figurada é essa? Capacete da salvação? O que é que o apóstolo Paulo está comunicando à igreja de Éfeso e às igrejas em geral? O que é que o Espírito Santo, através do seu servo, está falando à igreja no tocante ao capacete da salvação?
Meus irmãos, é bastante provável que o apóstolo Paulo, quando fala sobre o capacete da salvação, ele tenha em mente a glória futura. Repito, é muito provável que o apóstolo Paulo, quando fala sobre o capacete da salvação, ele tenha em mente a glória futura, glória esta que está reservada para os filhos de Deus. Para nós fortalecermos ou para corroborar este tipo de entendimento, nós podemos fazer uso de um princípio hermenêutico, interpretativo, que nós chamamos de princípio análogo de interpretação. E, na prática, isso funciona da seguinte maneira. Eu quero convidar você a ler um versículo que se encontra na carta que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, na primeira carta, capítulo de número 5, versículo de número 8. Vejam o que é que o apóstolo Paulo diz neste versículo em particular. Primeira carta que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 8. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé. Veja que Paulo está usando aqui uma linguagem muito semelhante à que ele está usando aqui em Efésios. E entenda que a autoria é paulina, né? A carta aos Tessalonicenses é Paulo quem escreve, a carta aos Efésios é Paulo quem escreve. Então, ele usa termos bastante similares, semelhantes, vestindo a couraça da fé e do amor, e aí vem, e o capacete da esperança da salvação. Há aqui uma ligeira alteração ou mudança, não de entendimento, mas apenas de linguagem. O capacete da esperança da salvação. O apóstolo Paulo está falando do capacete da salvação. Só que aqui, em Tessalonicenses, ele é específico ao dizer que este capacete é o capacete da esperança da salvação. Então, nós chegamos a uma conclusão. Quando o apóstolo Paulo fala do capacete da salvação, de usar o capacete da salvação, ele está dizendo o seguinte: olha, nesta batalha espiritual, vocês devem ter em mente a glória futura de vocês, a salvação futura. É bom nós entendermos que quando falamos de salvação, nós falamos de salvação no passado, no presente e no futuro. Por exemplo, no passado, fomos justificados. O Senhor já nos declarou justos. Então, fomos salvos. No presente, estamos em processo de santificação. Isto faz parte da nossa salvação. E no futuro, finalmente nós seremos glorificados. Então, justificação é um aspecto passado da salvação. Santificação é um aspecto presente da salvação. E aí a glorificação é um aspecto futuro da salvação. De modo que já fomos salvos, mas ainda não, porque ainda não chegamos nesse aspecto de glorificação eterna, de glória eterna, de uma esperança que está reservada para nós, que consiste na glória futura do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Portanto, quando o apóstolo Paulo diz: coloquem um capacete da salvação, o apóstolo Paulo está dizendo: olha, nesta guerra espiritual vocês precisam pensar na glória futura de vocês. Posto isto, quando o assunto é batalha espiritual, qual é o ensinamento de Paulo para a igreja à luz da imagem do capacete da salvação? Meus irmãos, eu quero destacar, diante de tudo que nós já entendemos até agora, e à luz da palavra do Senhor, do texto em específico, eu quero destacar o seguinte:
Se os nossos olhos da fé não estiverem firmemente fixados na glória futura da salvação, Satanás é capaz de nos fazer desertar do combate. Nós podemos chegar a este entendimento e a esta verdade, que diz que se os nossos olhos não estiverem firmemente fixados na glória futura da salvação, Satanás pode fazer com que os servos de Deus, os discípulos de Cristo, desertem, abandonem e fujam do combate. Ora, não raras às vezes, nos sentimos cansados, exaustos, exauridos, como que perdendo as forças em meio a um combate espiritual. Não no sentido de que o cristão vive dentro de um quarto escuro, fechado, falando contra Satanás e ouvindo de Satanás palavras contrárias à sua vida. Não é isso, não é que o cristão está num combate corpo a corpo com Satanás. Mas o diabo, ele usa de vários expedientes, como por exemplo o mundo, que é um adversário terrível. A carne, ele muitas vezes excita a nossa carne, a nossa cobiça, fazendo com que a gente peque contra o Senhor. E ele vai utilizando várias artimanhas para nos desgastar, para nos fazer desanimar. Amados, Satanás tem artimanhas 1000. Nós já refletimos uma vez aqui na igreja, já estudamos, eu já tive a oportunidade de pregar uma mensagem sobre as artimanhas de Satanás. Na ocasião, eu elenquei 10 artimanhas, uma mensagem de 10 pontos, inclusive um amigo bem chegado, que estava que não é da igreja, não é da nossa igreja aqui, mas é um fato curioso, um amigo dormiu, 10 pontos, cheguei em casa e disse: meu irmão, você dormiu na pregação. Ele disse: tu quer o quê? Tu queres o quê? 10 pontos, meu irmão, aí é para dormir mesmo. Eu fiz questão de elencar 10, mas são milhares, irmãos. São milhares de artimanhas. Quando você escapa de uma emboscada de Satanás, você já está entrando em outra. Quando você escapa dessa outra, você já percebe que há uma outra preparada. Isso não para. Isso não cessa. O nosso inimigo, ele não para de investir contra as nossas vidas. Isso vai cansando. Isso vai nos desanimando. Isso vai gerando em nós fadiga espiritual. De modo que nos sentimos, não raras às vezes, repito, espiritualmente exauridos, fatigados, cansados, exaustos. A gente sai de um ataque, entra num outro ataque. A gente sai de uma situação diabólica, entra noutra situação. A gente vence uma tentação e tem que vencer outra, tem que vencer outra, tem que vencer. É matando um leão a cada dia. Isso vai minando a nossa energia, as nossas forças. Isso vai nos deixando assim chateados, aborrecidos, deprimidos, cansados, esgotados. Há um poema de um poeta inglês que pode traduzir muito bem esse sentimento de cansaço que o cristão sente depois de lutas, depois de desafios e de batalhas ininterruptas contra Satanás. O poema diz assim: não dizes que lutar de nada adianta, que vãs são as feridas e o labor, que o inimigo não dorme nem se cansa, e tudo continua como sempre. Veja o que ele está dizendo.
Não dizes que lutar de nada adianta, que vãs são as feridas e o labor, que o inimigo não dorme nem se cansa, e tudo continua como sempre. Ele está falando para ele mesmo, porque a sua alma estava dizendo, lhe traindo no caso, que tudo era muito vão, do que adiantava lutar tanto. Não dizes que lutar de nada adianta, que vãs são as feridas e o labor, que o inimigo não dorme nem se cansa, e tudo continua como sempre. Você já teve essa experiência? Certamente, se você é cristão, sim. Essa sensação de, depois de luta, né? Eu não estou falando da luta da vida ordinária, do que a gente faz, não. Estou falando de uma guerra espiritual, de uma batalha espiritual. Você já sentiu assim, depois de uma luta, depois de uma situação difícil, sabendo que Satanás está por trás, e você se acha assim meio que incrédulo, decepcionado? Isto porque é como se você não tivesse progredido na vida espiritual. É como se você não tivesse acrescentado uma polegada de progresso espiritual à sua vida cristã. Não sei se você já sentiu assim, já se sentiu assim. Uma sensação estranha, parece que você não progride. Parece que você está na mesma ou então piora. Essa é uma sensação que muitas vezes toma conta da nossa alma. E isso desanima, irmãos. O apóstolo Paulo vai dizer aos Gálatas, né? Não se cansem de fazer o bem. Porque fazer o bem cansa. Cansa fazer o bem, cansa trabalhar na igreja muitas vezes. Cansa, irmãos. Cansa a gente ser ferido por Satanás e não enxergar não só um alívio imediato, mas algum tipo de progresso. Parece que a coisa empancou. Às vezes a gente tem um sabor da vitória ali contra uma tentação contra outra, mas de repente vem uma outra pior, a gente, meu Deus, o que é isso? Ou então, para piorar, os velhos fantasmas, os pecados lá de trás, eles ganham força, se apoderam dentro do nosso coração. É como se a gente não tivesse avançado na vida cristã. Isso faz com que a gente fique cansado. Isso leva muita gente a pensar em desistir, a chutar o pau da barraca, como a gente costuma dizer. Você nunca passou por isso, não? Só eu passei por isso. Você já passou por isso também? Aí vem, escute isso, vem uma artimanha de Satanás, que é o que eu posso chamar de monólogo melancólico diabólico. É quando você começa a conversar consigo mesmo, numa trama diabólica, e o seu coração diz para você o seguinte: meu caro, é melhor você desistir, recolher a sua tenda, sair de cena, para que você não passe vergonha nessa caminhada, porque é capaz de você cair, desmaiar no meio do povo. Então, para que você não passe vergonha pública, para que você não seja vilipendiado na frente dos outros, para que você não caia num pecado grave e todo mundo veja a sua desgraça, é melhor você se recolher, é melhor você acabar com isso, é melhor você desistir dessa vida de fé pública, é melhor você desistir dessa vida de igreja, é melhor você viver a sua vida de maneira isolada, de maneira marginal, de modo que as pessoas não vejam você. Veja, o seu coração enganoso tenta convencer você a desistir da caminhada, dizendo que essa é a melhor opção. E quem é que está por trás disso? O nosso inimigo, que é a antiga serpente, o leão que ruge e o dragão. Como serpente, ele é muito astuto. Como leão, ele é feroz e poderoso. Como dragão, ele é muito malicioso.
é esse adversário, esse inimigo que nós enfrentamos e que deseja nos levar a esse desânimo profundo, a essa depressão espiritual. E é aí que muita gente realmente deserta, abandona, pega as suas coisas, coloca, faz como Chaves, pega aquele pedaço de pau, coloca sua roupinha ali, vai embora. Cuidado com essa cilada de Satanás. Eu sei que você pode estar cansado, cansada, exausto, exausta, mas lembre-se de uma coisa, isso faz parte da batalha espiritual. Mas diante disso, qual é a solução? O que é que a gente pode fazer? O que é que Deus tem para os seus filhos quando estes se encontram profundamente desanimados por causa de lutas, de provações, sabendo os próprios filhos de Deus que é Satanás quem está por trás disso? O que é que os filhos de Deus podem e devem fazer? O que é que a Sagrada Escritura ou as Sagradas Escrituras nos orientam? Sendo mais específico, o que é que o apóstolo Paulo, aqui nesse texto de Efésios, capítulo de número 6, nos aconselha a fazer? Qual é o mandamento de Paulo? O mandamento é: peguem o capacete da salvação. Usem o capacete da salvação. Sem o capacete da salvação, vocês não serão capazes de resistir aos ataques do inimigo, às armadilhas do inimigo, às emboscadas do inimigo. E o que é o capacete da salvação, irmãos? É esta gloriosa esperança futura. A eternidade gloriosa dos filhos de Deus. Acontece que em meio às lutas, em meio aos vales, em meio às dificuldades e em meio às lágrimas, parece que nós não conseguimos enxergar muita coisa. Só enxergamos o terror que está à nossa volta. Nesse momento que estamos enfrentando, por exemplo, as notícias. Você liga a televisão ou vai para as redes sociais e você é bombardeado com notícias. Eu sei que tem muitas falsas notícias, fake news, mas há muita verdade, e muita verdade cruel, muita verdade que faz deprimir a nossa alma e que faz a gente perguntar: será que vale realmente a pena viver aqui neste mundo? E será que vale a pena permanecer com a nossa fé, com esse entendimento de evangelho, de salvação, de luta espiritual? Será que vale a pena? O apóstolo Paulo diz: olha, coloquem um capacete da salvação, porque somente com o capacete da salvação vocês terão esperança neste mundo. O que o apóstolo Paulo está dizendo é: se vocês não se esticarem, se vocês não esticarem o pescoço espiritual de vocês e com os olhos da fé vislumbrarem a esperança em Cristo que está reservada para vocês, a saber, a glória futura, vocês vão cair, vocês não vão resistir. Mas se vocês usarem o capacete da salvação, se vocês nutrirem a esperança, aí sim, aí vocês vão vencer, não uma, não duas, não três, não quatro, mas vocês vão percorrer todo o caminho, todo o vale da sombra da morte que é esta vida, confiando no Deus que reservou para vocês lugar de descanso, descanso eterno e glorioso para todos sempre. Irmãos, isso nos faz lembrar do texto escrito aos Hebreus, quando o próprio Senhor Jesus Cristo nos é dado como exemplo, o capitão da nossa salvação, que é Jesus Cristo. Ele é um exemplo a ser seguido. Como foi que ele suportou o desprezo, as lutas, as tentações, as provações? Hebreus capítulo de número 12. Vale a pena ler esse texto, um texto estimulante para quem está desanimado. É importante que você
Saiba que Hebreus foi escrito com o propósito, esse texto foi escrito com o propósito de animar e fortalecer uma igreja profundamente desanimada. E aqui no capítulo 12, versículo 1 e 2, a palavra do Senhor diz assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Veja o exemplo. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, olhando para a frente, olhando para a glória do Pai, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Versículo 3. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Pensem bem, meditem naquele que suportou tal oposição dos pecadores, para que vocês não se cansem nem desanimem. Meus irmãos, nós precisamos ter os nossos olhos fixos naquele que fez toda a trajetória de dor, de sofrimento, foi até a cruz, suportou o desprezo, suportou a ignomínia, suportou o vexame, suportou o vilipêndio, suportou tudo isso, porque ele olhava para a alegria que lhe estava proposta. Cristão, você está desanimado, você está cansado, vontade de desistir, e muito cuidado, viu, porque eu estava meditando sobre os perigos da quarentena esses dias, à luz de A.W. Tozer, embora Tozer seja um pensador do século XX, mas ele fala de alguns perigos espirituais que nos cercam, e aí eu fiz uma adaptação, né, para os dias de hoje, os perigos da quarentena. Muito cuidado, porque esta hora, isto é, este momento pode ser muito decisivo para lhe levar ao desânimo, à depressão, ao cansaço, à exaustão. Muito cuidado. O que é que você tem que fazer? Capacete da salvação. Olhar para a sua esperança, para o autor e consumador da sua fé. Estar com os olhos fitos e firmes em Cristo Jesus. E olhando para Ele, vislumbrar dentro dos limites do horizonte que o próprio Deus nos possibilita ver. Vislumbrar e divisar a glória que está reservada para nós. E como é que nós olhamos e vemos isso? Quando abrimos as Escrituras e mergulhamos nas promessas de Deus. Mergulhamos no mar das promessas de Deus e percebemos a maravilha da glória eterna que está reservada para os seus. Somente com essa esperança, a esperança cristã, será possível vencer o diabo, o mundo, a carne, a pandemia, a Covid-19, o desespero, somente com essa esperança. Além disso, esteja certo de uma coisa. Isso aqui é de fundamental importância para que você não desfaleça. Além disso que eu falei, de olhar para a esperança, para a glória futura, não se esqueça de uma coisa. A corrente da salvação é inquebrável. Escute isso. A corrente da salvação é inquebrável. Há uma corrente da salvação. A corrente da salvação é inquebrável. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós estamos falando de uma salvação no futuro, da esperança que nos está reservada. Mas lembrem-se do que foi dito. A salvação é passado, a salvação é presente e a salvação é futuro. Há um elo
ou elos que jamais podem ser quebrados. Como assim, pastor? O que é que o Senhor está querendo dizer? Romanos capítulo 8, e aqui a gente já está caminhando para o final. Romanos capítulo 8, vejam comigo o que diz o apóstolo Paulo. Romanos capítulo 8, versículo de número 30. E aos que predestinou, também chamou. Aos que chamou, também justificou. Aos que justificou, também glorificou. Perceba, aqui neste texto, o apóstolo Paulo coloca a glorificação como um evento já ocorrido. Já glorificou. E aos que predestinou, também os chamou. Aos que os chamou, também os justificou. Aos que justificou, também glorificou. Percebe a corrente inquebrável? Se você foi chamado por Deus, você foi justificado. Se você foi justificado, você foi santificado. Se você foi santificado, você já foi glorificado. Você já vive uma realidade de já. E isto significa dizer que há uma segurança, no sentido de que você viverá a realidade do ainda não. Já, mas ainda não. E aqui vale a pena citar as palavras do reverendo Joel Bick, quando ele diz, falando sobre a corrente da salvação, todo elo está ancorado no amor eterno e predestinativo de Deus. Todo elo está ancorado no amor eterno e predestinativo de Deus. Você continuar lendo Romanos, capítulo 8, quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Ninguém, nem mesmo o seu adversário cruel, ferrenho e feroz, chamado Satanás. Eu quero concluir esta reflexão falando da nossa, já que estamos falando da nossa esperança, não é? E eu estou tentando me preparar para uma nova série de mensagens acerca da esperança cristã. Sem essa esperança, a gente estagna, a gente para, a gente definha, a gente morre. E o diabo prevalece. Quero terminar, quero concluir com uma história contada, uma rápida história contada por Tim Keller em seu livro Caminhando com Deus em Meio ao Sofrimento. E neste livro, Tim Keller, quando fala de esperança e esperança cristã, ele conta uma história bem interessante. 2 homens que foram presos e foram lançados numa masmorra. Antes deles serem lançados numa masmorra, um dos homens ficou sabendo que a sua mulher e a sua filha haviam sido mortas. Sua mulher e sua filha haviam sido mortas. Mataram sua mulher e sua filha. O homem foi lançado na masmorra. O segundo ficou sabendo que a sua família estava viva. Sua mulher havia sobrevivido a uma situação e o seu filhinho também. Sua família então vivia. Aqueles homens pegaram uma sentença e passaram 10 anos numa masmorra fria, escura e sem muita esperança. Um fato curioso aconteceu. E um pouco óbvio. O primeiro homem, que soube que a sua mulher havia morrido e sua filhinha também, passado 1 ano naquela masmorra, ele definhou e morreu. O segundo homem, que fora lançado também na masmorra, depois de 10 anos, ainda estava vivo, sua vida pulsava e ele estava de pé.
Isto nos diz algo. Um homem sem esperança é um homem morto. Mas um homem com esperança é um homem que vive. O primeiro homem não tinha nenhuma esperança de encontrar sua família. Para ele já não fazia mais sentido. Mas o outro homem tinha a esperança de encontrar sua esposa e o seu filhinho. Para ele fazia sentido viver para reencontrar finalmente a sua esposa, seu filho, a sua família. Meu irmão, minha irmã, eu não estou falando de uma esperança desvanecente e que é passageira aqui nessa terra. Eu estou falando para você do capacete da salvação, isto é, da esperança eterna. Um dia, nós nos encontraremos com o nosso Deus e estaremos para sempre com Ele. De modo que terá valido a pena toda luta, toda penúria, toda dificuldade, toda tentação, toda provação, toda dificuldade. Tudo isso valerá a pena quando nós nos encontrarmos no gozo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Coloque o capacete da salvação. Eu quero orar com você neste momento. E após a oração nós iremos encerrar essa nossa transmissão online da Palavra do Senhor. Pai bendito e amado, ajuda-nos, Senhor, nesta luta, nesta guerra espiritual, neste mundo tenebroso. Ajuda-nos. Senhor, que a esperança a cada dia aumente, que haja em nós, em nosso coração, em nossa mente, no nosso ser, que permeie em nós a esperança viva, que é Jesus Cristo. Ó Senhor, que os nossos olhos sejam direcionados para o lugar certo. Se porventura estivermos olhando para o lugar errado, redirecione o nosso olhar e que o nosso olhar esteja na eternidade, na glória futura, na nossa esperança, no gozo eterno, na recriação e restauração de todas as coisas. Senhor, esse é o nosso desejo, esse é o nosso pedido, essa é a nossa oração. Ajuda-nos na nossa batalha espiritual, não deixando jamais que a esperança cristã cesse ou se apague no nosso coração. É no nome de Jesus que oramos e que o Senhor abençoe todas as famílias da terra, as famílias da aliança, especialmente, Senhor, as famílias que compõem a Igreja Presbiteriana Renascer na cidade de Campina Grande. Esta é a nossa oração no nome de Jesus. Amém e amém. Meus queridos, que Deus nos abençoe e na próxima quarta-feira, nesse mesmo horário, nós iremos encerrar esta série de mensagens. Como disse no início, é uma questão de honra encerrar isso, né? Então, nós iremos encerrar na próxima quarta-feira. Espero que você esteja atento, fique ligado nas nossas redes sociais, na nossa forma de comunicação agora, mais do que nunca, através das mídias sociais. Estamos juntos, estamos conectados e brevemente, novamente, estaremos reunidos como igreja aqui no lugar que foi reservado para a nossa adoração. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe as nossas famílias.